Hoje é 3 de maio de 2019. O dia ontem, ou anteontem, começou diferente porque o escriba recebeu o número 447 do jornal que ajudou a fundar, não se sabe quantos anos atrás, este escrivinhador perdeu a conta do tempo que passou. O nome do jornal mudou. Em vez de Jornal do Advogado, agora é Jornal da Advocacia. As coisas se modificam. Na gestão de Luiz Flávio Borges Durso, houve outra surpresa. Nós falávamos em seccional de São Paulo da OAB, com 2 Cs. Durso modernizou, tirou um dos Cs. Restou seccional de São Paulo. Os nomes próprios são imutáveis. Ficam como estavam na origem. Isso é, inclusive, um perímetro da ortografia, e se o escriba não se engana, de acordos internacionais, Brasil, Portugal, etc. E há um acordo, uma regra no português, quando há composição ou conjunção entre o masculino e o feminino, tradicionalmente e até estruturalmente prevalece o masculino. Então, quando se colocava a ordem dos advogados do Brasil, é porque havia esse tipo de compromissamento linguístico, mas não há divergência ou diferença alguma entre jornal do advogado e jornal da advocacia, porque advocacia é uma palavra mais genérica, capta os dois sexos. A advocacia é um termo, uma terminologia feminina, a advocacia. Antes era o advogado, no fim dá na mesma. Não vale a pena, quiçá, debater tal assunto, como também não valia a pena debater se deveria continuar sendo secção de São Paulo ou Luiz Flávio modernizando a terminologia. Tinha razão, restou seção de São Paulo mais curto, mais moderno. E o atual jornal da advocacia, que é o primeiro do gênero, dá especial realce às advogadas, com razão inteira, porque nós temos, crê o escrivinhador, tantas advogadas quantos advogados do país. Talvez, quem sabe, 800 mil praticantes da advocacia nesta nossa nação. A metade cresce, é composta por nossas colegas mulheres com competência extremada, com mais-valia
e com a possibilidade de liderança grande na classe. O escriba tem um aspecto da personalidade especialíssimo. Crê que as mulheres merecem, sim, a liderança desse patrimônio da humanidade. Foi educado de outra forma, lá nos idos de 1935. Enquanto recém-nascido, e logo que conseguiu chegar à idade da razão, lhe foi ensinado erroneamente, aliás, que homem é homem e mulher é mulher. Não. Há uma igualdade de gêneros em que existe um entrelaçamento ao qual nós, antigos, precisamos acostumar-nos. Precisamos nos acostumar. Fica melhor. E com algum esforço, diga-se de passagem, uma certa dose de compulsão racional, artificializada, é claro, em razão da antiguidade deste escrevente, mas é necessário que assim seja. Nossas companheiras são competentes, prevalentes, líderes e merecem o que tem, inclusive a mudança do nome de Jornal do Advogado para Jornal da Advocacia. O que não significa também grande diferença, no fim é a mesma coisa. Este escriba se lembra de um grande filósofo e comentarista, morreu há pouco, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna comentava numa das suas aparições na televisão a diferença ou as diferenças entre as nomenclaturas, por exemplo, do inglês para o português. Ele afirmava que tinha um colega, um amigo que era brasilófilo. Queria as coisas como as coisas deveriam ser. E havia um tipo de convenção entre ele e os companheiros. Ele se chamava Johnny Glass. O pai dele havia posto nele o nome de Johnny Glass. Embora não houvesse qualquer ascendência inglesa ou norte-americana no nome dele, ele fazia questão absoluta, como era brasileiro, mas brasileiro no cerne, no centro do coração, ele fazia questão absoluta de se chamar João Copo. Quando se o chamava de Johnny Glass, ele ficava enraivecido. Não, o meu nome é João Copo, que era a versão para o português, todos sabem, das duas nomenclaturas do inglês ou da língua inglesa. Então, não se faz questão alguma da mudança do nome do jornal, de Jornal do Advogado para Jornal da Advocacia. No fim, é a mesma coisa. Continuamos diferentes fisicamente, só fisicamente diferentes. Este escriba está terminando de ler uma trilogia de um autor que é um israelita cultíssimo,
cujo sobrenome é Harari. Ele tem 3 volumes com nomes diferentes: Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o mundo que vem aí, qualquer coisa nesse sentido. E Harari faz umas previsões de futuro que são terríveis, são tremendas, são, num certo sentido, assustadoras, porque a chamada gravidez in vitro hoje há de ser levada logo, ou lá nos anos 2050, a uma plenitude tal que nem mesmo o início da gravidez há de ser creditado ao contato sexual direto ou indireto, se assim se quer, ou se quiser chamá-lo. Vem o esperma de um lado, o óvulo do outro, já não há a chamada barriga de aluguel, a fixação do óvulo também em um lugar qualquer, provavelmente em um tubo de cirurgia ou um tubo de laboratório. A criança se desenvolve lá dentro, amadurece, vem os olhinhos, os pezinhos, as mãozinhas, e pais e mães, se e quando assim quiserem ser chamados, verificam o desenvolvimento do nenenzinho até a hora, o dia, o instante em que se entender que a hora em que a criança deve nascer. Não se explica na ciência moderna, e talvez nem se saiba, como haverá o nascimento, se projetado de dentro do tubo ou de um útero fictício, há de ser realmente um humano absolutamente moderno, com a escolha dos olhos, da cor dos olhos, já se pode fazer, custa muito caro, mas já se pode fazer, e com opções que pai e mãe, se e quando forem conhecidos e o quiserem, hão de determinar as preferências físicas que hão de ter em relação ao nascituro. Então, para este cronista, tanto faz Jornal do Advogado quanto Jornal da Advocacia. A igualdade de gêneros vem aí absoluta. Tanto faz chamar-se Johnny Glass como João Copo, e respeitadas as opções ou os codinomes dos seres ou das coisas, haverá uma separação absoluta entre o feminino e o masculino. Por exemplo, Jornal da Advocacia. Advocacia é uma palavra feminina. Justiça também é uma palavra, um vocábulo, obviamente, feminino. Advocacia não é uma palavra masculina. Magistratura é feminina. De repente, os homens partem para a resistência e não querem que haja mais o feminino em relação à magistratura, porque se há de entender que todos os juízes são do sexo feminino, particularidade que os nossos companheiros podem não apreciar muito
Este escrivinhador confessa que ficou surpreso com a mudança. Jornal da Advocacia. E sugere, inclusive, que se oficie ao Conselho Federal da Ordem para que deixe de lado essas questões que tomam a consciência dos nossos companheiros e companheiras em Brasília, correspondentemente à política que está a assolar os nossos conflitos, e comece a pensar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em lhe mudar o nome. Não há de ser mais Ordem dos Advogados do Brasil, mas sim Ordem da Advocacia Brasileira. Os médicos de seu lado hão de manifestar também reação contra o chamado Conselho de Medicina, porque medicina é feminino. Conselho Regional da Arte Médica também não é possível, porque continua sendo feminino. Vai dar muito trabalho o igualamento entre o masculino e feminino na língua portuguesa e quejandos, mas é assim que se há de fazer. Tocante a este velho sobrevivente, e é sobrevivente aos 83 para 84 anos, é um dos raros segmentos de um tempo que não existe mais, e uma hora que já passou, é depositário de um tipo de vida quase pré-histórico. Tocante a este antiquérrimo criminalista, faz um esforço enorme para se modernizar, em chamar Johnny Glass de João Copo. Johnny Glass, não. João Copo, bom dia. Como vai você? Johnny Glass não há de ficar satisfeito, mas Johnny Glass é João Copo. Jornal da Advocacia é Jornal do Advogado. No fim, dá na mesma. Para encerrar, este cronista faz um esforço enorme para se modernizar. E tem, na vida, evidentemente, tem ídolas. Tem ídolas. Sua mulher que manda no Escriba há quase 40 anos e que advoga ainda aos 87, Johnny advoga ainda aos 87 e manda neste escrivinhador, com carinho, mas manda tocante a este escriba que tem suas ídolas. É muito gostosa essa metamorfose. É muito bom este igualamento que é respeitadíssimo, inclusive. E este escrivinhador tem feito esforço muito grande, enorme, para modificar a sua própria conduta. Outro dia, após a janta, ele disse à esposa: deixa que eu tiro a mesa. A Tione começou a rir, é minha ídola. Começou a rir e disse: some daqui porque você vai quebrar tudo, rapaz. Você não sabe fazer isso. Se você tentar fazer uma comida, você envenena todo mundo e manda todo mundo pro hospital.
faz o seguinte, vai cuidar do seu bug, que precisa lavar, e finge depois que sai com ele para tirar fotografia no jardim e me deixa sossegado. E quando eu ia saindo, o Johnny olhou e disse, peraí, filho, me dá um abraço antes de ir embora. Porque eu gosto muito de você. Então, vamos voltar ao início. O Jornal da Advocacia é bem bonito, como sempre. Dá um pouco de ciúme neste escrivinhador, porque foi seu criador. Jornal da Advocacia, Jornal do Advogado. Johnny Glass. Ou João Copo. Vamos beber uma copa em homenagem à mudança no nosso tradicionalíssimo órgão de imprensa. E la nave va.